Olá, Betânia! Olá, povo de Deus! Olá, igreja amada! Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, que a paz de Cristo seja uma verdade no seu coração, no meu coração, nesse momento agora, em nome de Jesus. Peço licença para entrar aí agora na sua casa, para juntos estudarmos a maravilhosa palavra de Deus. Então pega a sua Bíblia agora e abra comigo no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 27. Provérbios capítulo 27. Pega a sua Bíblia comigo aí. Nós vamos ler o versículo 23. Provérbios 27, vamos ler o versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Vou ler de novo. Esforce para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Ainda vou ler numa outra versão que eu tenho aqui em casa. Outra versão. Procura conhecer o estado das suas ovelhas. Põe o seu coração sobre o seu gado. Amém? Que Deus fale no nosso coração. Irmãos, olha que interessante. Sabe aquele texto que quando você está lendo a sua Bíblia, quando você está lendo, meditando nas Sagradas Escrituras, de repente a sua atenção, o seu coração fica preso num texto específico? Pois é, aconteceu isso comigo alguns dias atrás, eu estava lendo esse versículo e eu percebi que o Espírito Santo de Deus queria falar comigo e depois eu percebi que não só comigo, mas eu deveria compartilhar essa palavra para toda a igreja. Sabe, o texto que nós acabamos de ler fala sobre um pastor que deve se esforçar, que deve ter cuidado, deve ter zelo, deve ter atenção em cuidar das suas ovelhas. Na outra versão que nós lemos, fala até mesmo de um pastor que deve colocar o seu coração nesse trabalho, no trabalho de cuidar das ovelhas. Interessante. À medida que eu comecei a meditar nesse texto, eu percebi que Deus tinha uma direção para nós. Porque afinal de contas, quem é o pastor? Quem é o pastor? A Bíblia diz que o supremo pastor, vamos dizer, o pastor com um P maiúsculo, é Jesus Cristo. Ele é pastor de todos nós que entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus e fizemos dele o nosso Senhor e Salvador, ele se torna o nosso pastor com P maiúsculo, e nós somos ovelhas dele. Mas aqui na terra, então, quem é pastor? Existe o pastor como ministério, que eu tenho, pela misericórdia de Deus, com muita honra, tenho o ministério pastoral. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, versículo 12, diz que a minha função é capacitar a igreja, capacitar os santos, para que você, igreja, possa vir cumprir aquilo que Deus tem para você. Em 1 Pedro capítulo 2, em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Lê esse versículo na sua casa depois. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E Apocalipse capítulo 5, versículo 10. A Bíblia nos chama de povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus. Sacerdócio real. Um povo chamado para anunciar as grandezas de Deus. Então sabe de uma coisa? No sentido desse texto de Provérbios que nós lemos aqui, todos nós somos chamados para ser pastores. Todos nós. Talvez não pastor como ministério, talvez não pastor como pastoreando e capacitando toda a igreja, todo o rebanho. Mas todos nós temos um rebanho para cuidar. Todos nós temos ovelhas para cuidar. E é essa palavra que eu quero falar conosco nesta noite. Então, preste bastante atenção. Preste bastante atenção no que eu vou falar. Você, pai. Você, mãe. Você, avó, tio, tia. Preste bem atenção, você, irmão mais velho.
Preste bastante atenção, eu te peço em nome de Jesus, que você abra o coração para aquilo que você vai ouvir aqui agora. Sabe, irmãos, você tem ovelhas embaixo do seu cuidado. Você tem ovelhas aos seus cuidados. Você que tem filhos, filhas, você, marido, tem uma casa para você cuidar. Você, esposo, o seu marido que ainda não confessa a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, então está sob os seus cuidados, o rebanho da sua casa. Sabe, irmãos? E de repente o Espírito Santo me perguntou: o que precisamos para cuidar das ovelhas? O que toda ovelha precisa? O que toda ovelha precisa? Atenção! Mais uma vez eu chamo sua atenção. Pai, mãe, tios, avós. Você, irmão mais velho. Você que é referência na sua casa. Preste bastante atenção. Essa palavra é específica para vocês. O que toda ovelha precisa? Primeiro, ela precisa de um pastor mesmo. De alguém que se assuma como pastor. De alguém que se assuma como referência, como influência. De alguém que assuma a responsabilidade de cuidar. Você já assumiu essa responsabilidade? Eu sei, irmãos, que isso vai variar de nível, de função de cada um. Mas você já assumiu essa responsabilidade? Você, pai, assumiu a responsabilidade que os seus filhos são suas ovelhas? E você é o principal pastor das suas ovelhas? Pense bem, hoje na nossa igreja, contando todos os adultos, jovens, adolescentes, juniores, crianças, contando até as crianças, nós temos 96 irmãos e irmãs. 96, desde o menorzinho ao maior, 96. Como que eu, como pastor da igreja, vou cuidar de 96 pessoas ao mesmo tempo? Não, senhor. Na sua casa é você que é o pastor. Na sua casa é você que é a primeira e principal influência. É você que é a principal influência na sua casa. Eu lembro muito bem, né, de vários momentos que a minha mãe chamava a mim e chamava ao meu irmão para nós orarmos. Eu lembro de reuniões de orações que aconteciam lá na minha casa. Eu era muito novo, criança. Eu nem sabia orar, nem sabia falar com Deus, não sabia direito o que era Deus. Mas eu lembro muito bem, minha mãe nos chamando para reuniões de oração, orações simples, momentos rápidos, pequenos de oração. A maior influência sobre a minha vida naquele momento não era o pastor da igreja principal. A maior influência sobre a minha vida naquele momento era a minha mãe, que foi minha primeira pastora, a primeira influência. Irmãos, preste bastante atenção. O que toda ovelha precisa? Eu vou falar 3 coisas que toda ovelha precisa, mas de repente você no seu coração vai vir mais. Vai vir outras questões que o Espírito Santo possa falar com você. Mas eu quero focar em 3 coisas que toda ovelha precisa. A primeira coisa que toda ovelha precisa é atenção. Vou repetir. A primeira coisa que toda ovelha precisa é atenção. Atenção. Imagina um pastor que está com um rebanho de ovelhas e ele deixa as ovelhas soltas. Deixa solto, a ovelha pode fazer o que quiser, do jeito que quiser, da maneira que quiser, a hora que quiser. Tanto faz. Tanto faz se vai estar junto com as outras ovelhas ou não, se vai comer, tanto faz qualquer horário, tanto faz a hora que vai dormir, não importa. Não, senhor. Ovelha que não recebe atenção, muitas das vezes ela vira comida de lobo. Vira comida de lobo. Você, responsável, você, pastor da sua casa, você, influência do seu lar, influência sobre os seus filhos, netos, sobrinhos, você sob influência dos seus outros irmãos. Dê atenção às suas ovelhas, assuma essa responsabilidade, bata no peito e diga: eu sou o primeiro pastor da minha casa.
O Espírito Santo vai te capacitar. Dê atenção às suas ovelhas, suas ovelhinhas. Talvez você tenha uma ovelhinha, 2, 3, eu não sei. A primeira coisa que toda ovelha precisa é de atenção. O que a sua ovelha está vivendo? O que ela está fazendo? O que seus filhos estão fazendo, pais? Como é que é o dia a dia dos seus filhos? Eles têm disciplina, eles têm regras. Eu não estou falando aqui, irmãos, de algo engessado, de algo travado, de como se você estivesse com um chicote nas mãos, pronto a castigar e bater. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando sobre atenção, horário, regras. O uso excessivo de celular, de mídias sociais, isso é real na sua casa? Você, como pastor do seu lar, dê atenção a isso. O que eles estão vendo, o que eles estão enxergando, o que eles estão assistindo. A segunda coisa que toda ovelha precisa, ela precisa de dedicação. Na segunda versão que eu li com os irmãos, fala que o pastor deve colocar o coração no meio do trabalho pastoral, no meio das suas ovelhas. O coração fala de dedicação, o coração fala de amor. Sabe, ninguém vai conseguir pastorear suas ovelhas se não tiver amor dentro do coração, se não houver dedicação dentro do coração. Se o seu coração, pastor, pastora, se o seu coração não queimar por Jesus, como você vai fazer o coração das suas ovelhinhas queimar por Jesus? Se o seu coração não se acende de desejo por Deus, como você vai transmitir isso? Como você vai transmitir uma verdade para os seus filhos, filhas, netos, se não é uma verdade nem para você mesmo? É preciso ter coração. Coração nessa obra de pastorear. A terceira coisa que toda ovelha precisa de alimento. Talvez essa é uma das mais importantes. Porque um pastor pode dar atenção às suas ovelhas, um pastor pode colocar o coração, cuidado, amor com as suas ovelhas. Mas se o pastor não dá alimento, a sua ovelha vai ficar fraca, triste, doente e vai morrer. Todo pastor precisa dar alimento para as suas ovelhas. Irmãos, essa parte aqui eu quero falar de forma bem prática. Às vezes nós pensamos que precisamos conhecer toda a Bíblia Sagrada, toda a teologia, todos os mistérios da palavra de Deus. Não, gente, nada disso. Porque alimento fala do seguinte: o Espírito Santo está dentro de você e você abre a boca e fala aquilo que o Espírito Santo coloca no seu coração. Eu quero falar algo muito sério, eu estou dando muita ênfase, irmãos. Meu coração está batendo mais forte em cima dessa mensagem. Pais, muitos de vocês talvez ainda não perceberam que desde março, se você é pai, mãe de crianças, desde março essas crianças, elas não podem vir à igreja. Então, março, abril, maio, junho, julho, agora estamos entrando em agosto. Você imagina que dentro desses 6 meses, todo o alimento que ela pode receber vem de você. Porque você que está na sua casa, você que está o tempo todo com as suas ovelhas. Você está entendendo que isso começa com um assumir a responsabilidade? Então preste atenção, papai, mamãe, tio, tia, avó. Preste bem atenção. Separe um tempo e alimente as suas ovelhas. Chame elas. Abra a Bíblia e fala: gente, eu quero deixar um versículo aqui. Gente, eu quero fazer uma oração antes da refeição. Gente, faz favor, eu quero ler a Bíblia junto com você. Meu filho, minha filha, vem cá, vamos ler a Bíblia juntos. Você tem essa autoridade. Você vai se surpreender de perceber que lá no fundo as suas ovelhas desejam esse alimento de você.
Você vai se surpreender em nome de Jesus. Porque por mais que no início pode ser esquisito, pode ser estranho, mas as suas ovelhas estão com fome. Com fome de serem alimentadas pelo pastor delas, que é você. É você. Quero contar uma história engraçada para ilustrar isso. Né? Quero contar uma piada simples. Diz que uma mulher comprou um papagaio. E estava muito feliz com esse papagaio que comprou e colocou o papagaio dentro da gaiola, uma gaiola muito bonita, muito especial. Mas ela percebeu que com o passar dos dias o papagaio não falava, o papagaio estava triste, estava desanimado. Aí ela voltou lá no local ali, no veterinário que ela comprou aquele papagaio e falou, mas o papagaio está triste, está desanimado. Aí ele falou, faz o seguinte, coloca uma roda dentro da gaiola, e talvez está faltando esse papagaio fazer exercício, brincar e divertir, por isso que ele está desanimado. Ela foi lá, comprou uma roda e colocou dentro da gaiola. O papagaio até brincou alguns dias, mas ele não falava, estava desanimado, estava triste. Ela voltou de novo ao veterinário e perguntou, o papagaio continua abatido, não deu certo. Faz o seguinte, compra umas luzes bem bonitas, enfeita toda a gaiola com as luzes bonitas, você vai ver que vai ficar mais animado com aquelas luzes e tal. A mulher comprou, enfeitou toda a gaiola com as luzes, o papagaio até achou aquilo bonito, mas ele continuava triste, desanimado, abatido. Cada vez mais. Ela voltou de novo, perguntou e o veterinário dava uma ideia, ela ia lá e aplicava. O veterinário dava uma ideia, ela lá aplicava. Ia lá e aplicava. O papagaio foi só ficando triste, só ficando amuado, só ficando doente. De repente, já no leito de morte do papagaio, ele vira e fala assim para a mulher, vem cá, deixa eu falar algo com você. Ela assustou, era a primeira vez que o papagaio estava falando. Lá naquele veterinário que você compra esse tanto de coisa, eles não vendem comida, não? Eles não vendem alimento, não? Deu o último suspiro e morreu. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós somos assim. Nós estamos dando para as nossas ovelhas, saindo do papagaio e vindo para as ovelhas, nós estamos dando para nossas ovelhas as melhores roupas de marca. Que bom, glória a Deus que você tem condição. Os melhores alimentos, sorvetes, hambúrgueres, pizzas. Que bom, glória a Deus que você tem condição disso, ou não. Sabe, gente, nós estamos comprando um novo videogame, dando uma educação legal, pagando uma escola e... Mas sabe, irmãos, se não alimentar a ovelha, ela vai morrer de fome. Se não dar alimento para ela, ela vai morrer de fome. Eu quero dar uma palavra para você, pai, mãe, pai de adolescentes. Será que é momento de deixar eles em casa? As crianças não podem vir. Então, a minha orientação para os pais é o seguinte, revezem. Deixe um pai em casa e faça um culto com suas crianças em casa e outro pai vem para o templo, para que elas cresçam tendo a noção da importância que é estar no templo, que é estar ali na igreja. Qualquer pai, qualquer pastor, tio, tia, avó, é o que eu estou falando, os responsáveis, pode chamar e cantar uma canção, pode ler uma palavra, pode fazer uma oração. Você, pastor da sua casa, põe a mão na cabeça das suas ovelhas e ore por elas. Ou você não percebeu que o tempo que elas estão distantes de Deus? Você, pai, juniores, adolescentes, eles têm que ficar em casa. Eles têm a opção de ficar em casa. Eles que decidem se ficam em casa ou não ficam. Eles que decidem se vão vir a Deus ou não vão. Tem um momento na vida deles que realmente eles que vão decidir. Eles que vão fazer as escolhas. É por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho, desde pequenininha. Ensina a criança no caminho, desde pequena. Porque vai chegar um dia que ela vai fazer as suas próprias escolhas. Mas enquanto é a sua responsabilidade, pastor, pastora da sua casa, é você que dita as regras, é você que direciona, é você que guia, e guia com amor.
Sabe, irmãos, tem que haver mais dedicação da nossa parte nisso. Se o meu coração se apertou em relação a isso, é porque o Espírito Santo de Deus queria trazer essa palavra para mim, para você aqui. Quem sabe você, pai, mãe, está precisando de ajuda, entre em contato comigo, fale com a Gabriele. Você sabia que existe Bíblia em história, em quadrinhos? Você sabia que existe Bíblia ilustrada? E sabe, você está comprando tantas coisas, tem gastado dinheiro com tantas coisas, mas não está comprando uma ferramenta que vai fazer os seus filhos crescerem com prazer, com amor com a palavra de Deus. Pai, mãe, pastor da sua casa, sente-se do lado dos seus filhos e conte as mais lindas histórias bíblicas, as histórias de Davi com Golias, história de José no Egito, história de Moisés abrindo o Mar Vermelho, as histórias de Jesus, os milagres. Gente, é tanta história linda na Bíblia. Tudo depende se o pastor da sua casa está ouvindo o Espírito Santo de Deus e está compartilhando essa verdade com as suas ovelhas. Com as suas ovelhas. Então a palavra do Senhor diz assim: esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Eu quero orar por você. Quero orar por você agora. Você que sabe que o Espírito Santo de Deus falou no seu coração. Isso é sério, gente. Isso é sério. Se você negligenciar isso hoje, pastor. Se você negligenciar isso hoje, pastora, talvez amanhã você pague um preço muito alto. Você paga um preço muito alto sobre as suas ovelhas. Quero orar por você. Feche seus olhos. Ore comigo, receba essa oração. Deus, em nome de Jesus, eu oro agora, Deus, por cada irmão e irmã que estão me ouvindo nesse momento. Deus, eu entro em oração junto com ele. Eu entro em oração junto com ele. Talvez Deus não sabe muito bem como agir, não sabe muito bem como se portar diante dessa situação, mas ouvir uma palavra. Deus, e o primeiro passo é começar, o primeiro passo é fazer uma oração, o primeiro passo é trazer um versículo para a mesa, para as refeições. O primeiro passo, ó Deus, é limitar, ó Deus, o acesso à internet, televisão, videogame. O primeiro passo, ó Deus, é se posicionar, Deus, como pastor, assumir a responsabilidade como pastor, como pastora de suas casas. Em o nome de Jesus, ó Deus, eu oro agora por meus irmãos que estão me ouvindo. Dê sabedoria, Deus. Dê sabedoria, Espírito Santo de Deus, a cada um deles, para saber como agir. Deus, dê unção, dê coragem, dê, ó Deus, clareza, Deus, firmeza dentro do coração de cada um, para se posicionar, Deus, como pastor, como influência de suas casas. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo cada um. Revisto, ó Deus, de autoridade agora, em o nome de Jesus, no seu nome, Jesus. O teu Espírito já habita na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, encha-os de sabedoria para pastorear os seus rebanhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Recebe essa oração, recebe essa palavra, meu irmão, e conte comigo. Conte comigo. Você está tendo dificuldade dentro dessa área, não sabe muito bem o que fazer. Entre em contato comigo. Eu, como pastor, tenho o privilégio de ser o pastor dessa igreja. Eu estou aqui para te ajudar, para te capacitar, para você pastorear melhor o seu rebanho, seus filhos, suas filhas, netos, tios, sobrinhos, etc. e tal. Tá ok? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz. Em nome de Jesus. Domingo à noite tem culto presencial, hein? Domingo à noite, culto presencial às 19h30. Uso obrigatório de máscara, álcool em gel, distanciamento, culto reduzido. Todas as normas estão sendo seguidas. Esperamos vocês lá. Paz do Senhor, Deus abençoe. Tchau.